Bom dia, que o Espírito Santo abençoe vocês nessa manhã, guarde a vida de vocês, né? Proteja a sua casa. E você que levantou hoje desanimado, para baixo, né? Sem força. Às vezes na segunda-feira as pessoas costumam acordar um pouco desanimado, né? Mas não desanima não, que o Espírito Santo é com você nessa manhã, né? Que o Espírito Santo guarde a sua vida, te proteja, né? Te dando sabedoria nessa manhã. Que você tenha uma jornada feliz, uma jornada abençoada, um dia produtivo, né? Não só o dia, mas que a nossa semana seja uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana de paz, aonde Deus ele vai realizar cada sonho, cada projeto do nosso coração, né? Que o Espírito Santo possa nos guiar na nova jornada, que nenhum de nós possamos desistir daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes o diabo quer roubar nossa paz, quer roubar nossa alegria. Talvez você acordou nessa manhã aí desanimado, sem querer mais nada, querendo desistir de tudo. Não, vou largar tudo, vou sumir. Não faz isso não. Fica na fé. Acredita que Deus vai realizar os sonhos da sua vida. Assim como Deus tem feito na minha vida, coisas assim que eu nunca imaginei que Deus fosse fazer, muito sofrimento, muitas lutas, porque nós sabemos que para nós cristãos, aqueles que servem a Deus de fato e de verdade, não é fácil, né? Parece que tudo é mais difícil, mas não é, porque tudo é no tempo determinado. Mas não é por isso também que nós vamos cruzar os braços, né? Ficar de braços cruzados esperando que Deus faça tudo. Se a gente pode acordar nessa manhã profetizando, declarando, né? Buscando a Deus uma resposta para a nossa vida. Não desista, não. Você talvez tem muitos anos, né? Na fila esperando o milagre. E deve já estar pensando: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Deus não abandona um filho seu. Deus não abandona, Deus não esquece. Deus diz que ainda que uma mãe ela se esqueça de um filho que ela está amamentando, todavia jamais Deus esquecerá dos seus filhos. Deus esquecerá de mim, de você. Então não desanima não, fica firme, né? Acredita no teu milagre que vai chegar, até que pareça impossível, não sei qual é o seu sonho. Mas Deus, ele sabe cada desejo que colocou em seu coração, cada projeto, cada sonho. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Esse milagre que você tanto espera, né? Como eu sempre tive um sonho, eu sempre tinha vontade assim de ter uma casa de campo mesmo, para passear com meus filhos, meus netos, que eu tenho 2 netos, é o casal, 2 netos, 2 filhos. E sempre assim, eu sempre tive vontade de ter uma casa de campo para passear com os meus netos. Mas aos meus olhos, para mim, era muito impossível ter. Porque até mesmo quando, aqui na minha casa, quando acontece algum problema, assim, de manutenção da casa, tudo é difícil para fazer, né? Então eu sempre pensava, ainda que um dia Deus me desse um terreno, eu nunca construiria. Porque se aqui é perto e é tão difícil, imagine longe. Quão seria difícil para mim. Mas eu sempre falava para Deus, eu sempre tinha esse desejo do meu coração. E sempre assim, minha família sempre cobrava, assim, meus irmãos, sempre cobravam, porque eles achavam que Deus ia dar para mim. Então eles falavam: a gente tem que ter, nós temos que ter, mas sempre esperando a expectativa toda de confiança, eles colocavam em mim. Tipo, não, Deus vai lhe dar, e aí nós vamos ter para onde ir. E sempre assim, quando chegava final de ano, que todo ano assim, eu sempre passo na igreja, na virada de ano, vou com minha família, vou com os vizinhos e passo com eles. Mas quando chega no dia de ano novo, a maioria das pessoas do bairro viaja, fica tudo deserto e nós nunca tivemos para onde ir realmente, né? E aí Deus começou a colocar esse desejo no meu coração de ter também, de ter. E eu sempre falava para Deus: se não é do seu coração, tira de mim, porque é muito sofrimento. A gente sabe que é dinheiro, tinha que ter dinheiro para comprar, para construir. Então, o que Deus fez? Primeiro, eu comprei um terreno, né? Apareceu uma sugestão de um terreno, aonde se incluía no valor que eu ia pegar. E justamente foi em um tempo bem difícil, não é dizer que eu tinha valor para pegar. Foi um tempo bem difícil, onde parecia que tudo estava dando errado.
tudo ficava mais difícil. Aonde muitas coisas aconteceram assim difícil, onde a geladeira da gente quebrou, tudo praticamente perto de que o diabo ele viu que estava perto na nossa bênção, já para a gente começar a murmurar, começar a desistir, para que assim o plano de Deus fosse anulado, né? Que é isso que o diabo quer. Então, aconteceram muitas coisas, principalmente financeira. Foram muitas coisas que aconteceram e que nós tivemos que gastar muito, muito, gastava, consertava uma coisa, quebrava a outra, e a gente comprou, eu lembro que eu comprei na época foi um pula-pula que eu trabalho, né, aquela cama elástica, e aí foi um golpe também, e mesmo assim eu estava orando, jejuando, eu não entendia nada, parecendo que tudo estava dando errado, mas era tudo ao contrário. Era onde Deus estava trabalhando na minha vida, né? E aí foi assim que nós conseguimos comprar o terreno dessa casa. E quando eu cheguei lá para ver o terreno, era um lugar bem estranho, assim, muitas águas. E eu não entendia porque Deus me deu naquele lugar. Eu não entendia, né? Mas meu esposo sempre falava: eu vou construir aqui porque Deus quer que eu construa aqui, eu quero aqui. E eu não vou dizer a você que eu voltei feliz depois de ver o terreno, né? Depois de ver o lugar. Então eu voltei um pouco triste para casa quando eu vi. Mas quando eu cheguei em casa logo, eu lembro que uma vizinha minha, ela mandou um vídeo para mim. No outro dia, nós fomos lá no domingo, na segunda-feira, alguém mandou um vídeo para ela falando que Deus construía onde ele queria, construía em terrenos aguados, que ele faria o que ele quisesse. E foi assim falando. Então, assim, tudo parecia o que estava acontecendo comigo. Aí eu mostrei para o meu marido, ele falou: é isso mesmo que Deus está falando, eu não vou questionar nada, porque Deus constrói aonde ele quer construir. E aí Deus abençoou, a gente comprou o terreno, né? Não foi fácil, depois aí Deus, quando eu vi o terreno eu até falei, mas Deus vai mudar esse cenário, não é esse terreno que é o meu. Mas foi tipo assim, tipo um teste. Deus fez tipo um teste para ver se eu ia murmurar, se eu ia reclamar, o que eu ia falar. Mas quando eu olhei, eu falei: não, até o mês de setembro, Deus vai fazer algo diferente. E foi assim que aconteceu. Quando antes de chegar setembro, Deus já estava trocando o terreno por uma casa. Uma casa perto, era perto, mas a casa estava quase pronta, né? Onde eu ainda estou terminando de construir, como eu falei para você no outro vídeo, você que assistiu, eu falei que eu estou terminando ainda de construir, mas já tenho tudo da casa, tudo, porta, janelas, pia, já tem tudo, porta de quarto, de banheiro, só falta mesmo ir lá e colocar no lugar, que eu estou querendo ver se eu viajo essa semana, no sábado, para terminar, para que em dezembro nós já viemos ter alguma coisa, né? Um lugar para levar a família. E não é fácil, é muito tempo de luta, muito tempo de espera, mas mesmo assim Deus tem abençoado. A gente tem que confiar nos planos, no projeto de Deus, não desistir. Se Deus colocou no seu coração, vai dar certo. Deus só mostra aquilo que Ele quer dar. Deus nunca vai mostrar algo a seu filho para deixar sofrer, para deixar sem esperança, né? Tipo assim, vou mostrar para humilhar como as pessoas fazem. Querem mostrar o que tem para nos humilhar. Mas Deus, ele não faz dessa forma. Deus, ele mostra, ele entrega. Deus não abandona o filho seu. Então você tem que crer, ainda que você esteja chorando aí, desanimado mesmo, querendo desistir de tudo. Levanta aí desse sofá, dessa cadeira, né? Clama a Deus, manda Deus, começa a falar, Deus abre porta para mim onde nem paredes tem. Abre rios no deserto, porque quem abre rios no deserto é Deus. Mas uma hora vai chegar. Deus não vai colocar um sonho que dói dentro de você se ele não vai realizar. Uma hora eu vou contar para você nos próximos vídeos também. Eu tenho muita coisa para contar. Talvez as pessoas falem assim: ela não tem história, eu tenho. Eu já fui para Israel também. Eu vou contar para você como que eu fui para Israel, sem R$ 1 no bolso. No próximo vídeo eu vou contar para você. Não estou mentindo, não, diante do Espírito Santo. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. E o Espírito Santo me conhece. Eu vou contar para você o sonho que eu tinha tão grande de ir para Israel. E quando eu consegui ir também, foi uma época, foi o pior tempo da minha vida. Mas eu vou contar para você no próximo vídeo que eu gravar. Eu vou contar para você. Às vezes as pessoas não acreditam, né?
Nem eu mesmo, às vezes eu fico acreditando, eu digo, meu Deus, mas era o maior sonho que eu tinha dentro de mim também, né? Onde zombaram de mim. Mas eu vou contar para você como que Deus realizou na minha vida. Como? Por isso que quando eu falo para você R$ 100 no bolso, não é mentira. Porque não é nós que, quando é milagre, milagre não tem explicação. Milagre quem faz é Deus. Então Deus sabe o que faz, Deus sabe como fazer milagre. Então é assim, eu vou contar para você e você vai entender, porque você não pode desistir, porque você não vai parar do seu sonho. Deus ele vai estar no controle de tudo, de tudo. E ele não vai deixar, ainda que as pessoas zombem de você, ainda que elas digam você não vai conseguir, já tem muito tempo, ainda que o diabo plante uma semente querendo colocar dúvida em nosso coração, ele não vai conseguir, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós nascemos para vencer. Nós sabemos que não é de um dia para uma noite, como as pessoas lá fora, né? Até mesmo eu vejo pessoas falar que gravou, tem um canal no YouTube, e que um mês estava monetizado, que em 2 meses estava não sei o quê. Você vê que a gente não é fácil, a gente de Deus não é fácil, né? A gente leva a palavra e aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós fazemos. Não sabemos aonde vamos chegar, mas nós fazemos, nós acreditamos. Porque a nossa função é crer, a de Deus é fazer e a nossa é crer. Então você tem que crer que Deus vai realizar na sua vida. Não desista, não. Não fique achando que você não é nada, que você não estudou, que você não fez faculdade. Eu também não fiz nada, não. Mas nunca trabalhei para os outros, né? Eu nunca fiz nada, mas sempre tive um Deus que cuida de mim. Um Deus que tem aberto portas na minha vida, né? Que tem abençoado a minha casa, os meus filhos. Eles têm a casa deles, estão bem, graças a Deus. E assim eu peço para você que não desista do seu sonho. Por mais que esteja doendo agora, que esteja difícil agora, que tenha muito tempo, vai acontecer um milagre. Só diga para Deus assim: Deus, eu creio, Pai, eu confio no Senhor. Eu não sei o teu tempo, Pai, mas a minha missão é crer. O meu dever é acreditar e confiar no Senhor. Porque eu não deixo, ainda que as pessoas zombem de mim, dentro de mim há um desejo que arde, que queima dentro de mim. E eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer coisas muito grandes na minha vida. E não vai parar por aí, não. Eu tenho certeza que a prosperidade já está a caminho, a sabedoria está a caminho. É só você crer. Quando tudo está perto, quando você vê essa tribulação que você está passando, esse desânimo, essa vontade de desistir de tudo, pode ter certeza que seu milagre está bem próximo e você não sabe. Não desista, não. Fica na fé. Busca a Deus. Não desiste, que Deus ele vai fazer no momento certo. Deus vai fazer na sua vida, assim como ele fez na minha vida. E assim eu peço a você também, que você que não está inscrito no canal, como eu sempre falo, eu não sei onde nós vamos chegar, Deus é quem sabe, né? Mas se você quiser se inscrever no nosso canal, também você se inscreve, né? Você deixa seu joinha também, que é muito bom, que até desperta para a gente gravar. Porque assim, quantas pessoas estão na internet também falando de coisas que não é verdade, mentindo no nome de Deus. Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo. E as pessoas acreditam e sofrem, porque Deus não mandou falar muitas coisas. Mas o que Deus quer realmente é que a gente venha ter um testemunho para falar. É um testemunho. Eu não posso chegar aqui mentindo com o nome de Deus, que Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. Mas eu posso falar, sim, aquilo que Deus fez na minha vida, que vai ajudar outras pessoas, sem mentira, né? Porque o que eu estou falando aqui é a verdade da minha vida, a verdade da minha história. E Deus, ele me conhece, porque assim, Deus, ele é tudo para mim, ele é tudo que eu tenho. Para mim, Deus, ele é tudo. Eu amo minha família, eu amo meus filhos, mas para mim, acima de tudo, é o meu Pai amado, o Deus de Israel, que eu sempre amei como Deus de Israel. Onde eu disse a você que eu vou poder contar para você como foi, né? Você mesmo não vai acreditar. E eu tenho certeza que você que está desanimado também, no dia que você ouvir eu contar, você nunca mais vai desistir do seu sonho. Nunca mais você vai desistir dos seus projetos, né? E você também vai passar experiência para outras pessoas. Assim como eu estou passando hoje para ajudar pessoas. Então, você que não está inscrito, quer se inscrever no canal, dar o seu like, seu joinha, fica à vontade nessa manhã, que o Espírito Santo te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo te proteja, você, a sua casa, sua família,
que o Deus Todo-Poderoso venha realizar os seus sonhos, os seus projetos. Assim como aos poucos Ele tem feito na minha vida, assim também Deus fará na sua vida. Você que está buscando nele, que espera nele, assim eu peço a Deus que Ele, da mesma forma que Ele tem cuidado de mim, Ele vai cuidar também de você. E assim eu consagro o seu dia, sua casa, sua família, nas mãos do Senhor Jesus. E que você tenha um dia, uma semana produtiva, abençoada, uma semana de paz, no nome de Jesus. Amém.